vocês acham? Perfeito, Pri. Pronto. Então, vamos iniciar, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer aí, Fábio, ter aceito atendido ao nosso pedido para participar com a gente desse projeto que vem acontecendo com a equipe de farmácia e com o CEP do Hospital Primavera, né? Fortalecendo as trocas. Então, é uma parceria que a gente já vem desenvolvendo com alguns colegas. Mês passado, a gente teve um encontro para tratar sobre o conteúdo da oncologia. Hoje, a gente convidou aí o colega farmacêutico que lidera a equipe, né, do HU daqui, para falar um pouco sobre os gases medicinais e trazer essa experiência que ele tem aí, que é mais uma abertura da área que o farmacêutico também pode atuar no ramo da farmácia hospitalar. Então, Fábio, fica com a palavra aí, eu agradeço, né, de antemão a sua participação e vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema que é desafiador aí para os farmacêuticos, novo de certa forma, porque nem todas as instituições ainda, né, fazem esse monitoramento com os farmacêuticos, e está aí a palavra contigo para falar um pouco mais sobre essa área. Tá bom, obrigado, Priscila. Obrigado, Clinton, né? Todos que fazem, né, a equipe aí da farmácia do Hospital Primavera, a todos que fazem o CEP, né, da Rede Primavera. Uma honra estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento sobre esse tema que chegou na minha vida de uma forma um pouco conturbada, a gente querendo dizer não à demanda, isso em 2015. E quando a gente começou, porque isso é novo, era novo para mim, a gente não vê ou não via, né? Eu particularmente não vi na graduação, e eu acho que a maioria também não viu na graduação, ainda não vê, é um tema que ainda fica fora da grade curricular, né? E aí a vontade era dizer não. E aí quando você começa a estudar e vê que é medicamento, então você não tem como dizer não, né? Então, daquele dia em diante, já que a gente tem que assumir, vou tentar fazer da melhor forma, né? E aí, no terceiro ano do doutorado, na final do segundo ano, eu consegui convencer o professor Divaldo, que era meu orientador. E, professor, esse tema que a gente está fazendo hoje aqui, eu não estou muito motivado, e a minha motivação está aqui. Eu já mostrei aqui um monte de coisa que eu já tinha preparado, pesquisado, alguns instrumentos elaborados, e aí ele entendeu que não, vamos mudar tudo e vai ser disso aí. Então, essa demanda que chegou para mim como algo, de certa forma, imposta, e que eu estava com a vontade de dizer não, né? Repito, não pude dizer não, tive que dar sim, e fui tentar buscar o conhecimento para fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Entendo que é uma oportunidade para os farmacêuticos, para o serviço de farmácia, mas ao mesmo tempo é um desafio. Entendo também que vai abrir, como eu falei de oportunidade, também falo de oportunidade de trabalho, de emprego, de gerar novas áreas de atuação, né, para os profissionais. Inclusive, como eu também sou conselheiro aqui do Conselho de Farmácia, recentemente eu comentei no plenário que eu fiquei feliz e surpreso quando eu vi a primeira empresa de gás medicinal aqui de Sergipe, registrado no Conselho, porque ele pode registrar também de Química, registrado no Conselho de Farmácia, com um farmacêutico responsável técnico. Então, isso mostra que essa luta da gente nessa área, de alguma forma, está gerando frutos. As leis da vigilância sanitária, né, da Anvisa, ainda não obriga, por exemplo, o farmacêutico em distribuidora, mas na do Conselho Federal, e aí eu também falo que eu também fiz parte disso, né? O Conselho Federal, conhecendo o nosso trabalho, o que a gente desenvolveu, artigos e outras coisas na área de gases, também nos convidou a fazer parte do grupo de trabalho lá do CFF de gases medicinais, e a gente teve a honra de participar da elaboração da nova resolução. E nessa resolução obriga também o distribuidor ter gás, o farmacêutico CRT, né, de distribuidor de gases medicinais. Então, está gerando também oportunidade não só na área hospitalar, como em outras áreas, certo? Então, vamos dar início.
Peço que Clinton, Priscila, alguém do CEP, no caso é Priscila que está coordenando a palestra, controle meu tempo aí, Priscila. Quando faltar uns 15 minutos para o meu tempo, você me avisa, por favor, porque eu quero falar aqui como está no tema aí, né? Gases medicinais, da logística à avaliação da prescrição da oxigenoterapia. Então, nós vamos ver coisas de resolução, de regulamentação, da logística, e também vamos ver a parte de clínica, que é que o farmacêutico pode estar contribuindo nessa área. Então, como já foi apresentado, né, sou Fábio Ramalho, farmacêutico aqui do farmácia hospitalar, né, aqui do Hospital Universitário, aqui de Aracaju, né, tenho algumas especializações aí na área de hospitalar, gestão pública, mestrado e doutorado aqui pela UFES. Fui diretor do Conselho de Farmácia, né, atualmente sou conselheiro, sou presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, na Regional Sergipe, tá? E não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser o amor que eu desenvolvi pelo tema, mas não tenho nenhum conflito de interesse. Normalmente eu começava essa apresentação em outros locais, né? A gente já viajou a alguns locais aí, alguns estados, para falar sobre gases, e eu começava essa apresentação fazendo uma pergunta, né? Gases medicinais são medicamentos? E aí já jogava para a plateia. Então, assim, a regulamentação aqui no Brasil foi de 2008. Então, a Anvisa, por meio de duas RDCs, a 69 e a 70, regulamenta gases medicinais como medicamentos no Brasil. 2008, estamos em 23. Ora, se são medicamentos, desde 2008, que já era para estar nas mãos do farmacêutico, né? E como fala a própria resolução do CFF, respeitado as áreas afins. Então, na indústria que já era da área química, o farmacêutico pode atuar ou em parceria, ou ser o RT responsável, né? Mas, ou ser só o químico, então é uma área afim. Mas em outras áreas, a gente é que tem que estar assumindo esse papel. Certo? Então, repito, ele foi regulamentado no Brasil em 2008, tá? Então, já tem um déficit aí, né? Estão bem atrasados. Na Europa, a França foi no mundo, na verdade, a França foi o primeiro país a regulamentar em 1992, e aí depois os outros países da União Europeia, e aí depois da América do Norte, e aí veio chegando aqui na América do Sul em 99, na Argentina. A Argentina foi o primeiro país a regulamentar como um medicamento em 99, e o Brasil só em 2008. Ok? Então, sim, eles são medicamentos, tem aí algumas imagens mostrando a utilização deles e o conceito, né? Inicialmente, o conceito de gás, ele não trazia essa palavra, são medicamentos, né? Era simplesmente são gases ou mistura de gás destinada a entrar em contato direto, tá? Com o organismo para fins e tal. Diagnóstico, tratamento, prevenção. E hoje a Anvisa já traz o conceito de gases já com a palavra, para não ter dúvida para ninguém. Eles são medicamentos na forma de gás ou gás liquefeito, né? Ou líquido criogênico, isolado associados entre si e administrados em humanos para fins de diagnóstico médico, tratamento ou prevenção de doenças, e para restauração, correção ou modificação de funções fisiológicas. Então, pessoal, nesse momento, com esse conceito, com tudo que eu já falei, não pode ficar mais dúvidas. Gases são, sim, medicamentos e o farmacêutico tem que ser responsável por eles, ok? Então, isso aí eu já falei da regulamentação. Dentro de regulamentação ainda, no próprio ano de 2008, né, o CFF publica a Resolução 470, que traz as atribuições do farmacêutico. Mas o CFF, mesmo sem ter ainda a definição, a regulamentação de medicamentos no Brasil, o CFF já tinha publicado uma resolução em 2006, tá? Então, ele já entendia que o farmacêutico deveria atuar nessa área de gases medicinais, e aí em 2008 traz a 470, tá? Que estava valendo até pouco tempo, quando foi publicado, no caso, ela está na vigência até 24 de agosto, né? 2022. Aqui foi uma foto lá em Brasília, no Conselho Federal de Farmácia, né?
Esse foi o grupo de trabalho que construiu a nova resolução. Eu vou apresentar em seguida, e aí tive a honra de participar como o único nordestino. Então, a resolução que está em vigor neste momento é a 731, de 25 de agosto de 2022, tá? Então, ela traz tudo aí, as atribuições do farmacêutico, as competências, certo? Em todas as atividades que envolvem os gases medicinais. E aí, eu destaco que é desde a produção até o uso, o monitoramento do uso, tá? Então, eu trago alguns trechos em destaque da resolução, só para reforçar a importância do papel do farmacêutico e para deixar claro que é essa área nossa que a gente precisa se apropriar e fazer da melhor forma. Então, no artigo 2º, o que é que a resolução traz? Ao farmacêutico, no desempenho de suas atribuições e na qualidade de responsável pelo medicamento, cabe executar a garantia da qualidade e demais funções relacionadas aos gases medicinais, visando a manter informações precisas aos pacientes, aos usuários, à equipe multidisciplinar, promovendo seu uso racional e sua correta utilização, mantendo a segurança e a saúde do paciente. Então, os gases, eles devem ser gerenciados e controlados pelo farmacêutico, né, que deve supervisionar toda a cadeia logística para garantir a qualidade, segurança e o cumprimento da legislação em vigor. E aí, pessoal, vai ter hospital, não é o nosso caso aqui do HU, mas que vai ter a sua própria usina de fabricação dos gases, né, de oxigênio, de ar comprimido. Então, quando fala aqui da cadeia logística, garantir toda a qualidade, isso envolve também, para aqueles que têm a sua produção local, também a produção. Tá? A responsabilidade técnica pelos locais de fabricação, invase, instituições de saúde, caberá ao farmacêutico inscrito no conselho, e aí tem aquilo que eu já falei, chamar a atenção, no final desse parágrafo aí, ó, respeitadas as atividades afins com outras profissões. E aí eu trago o exemplo da indústria lá com o químico, com o engenheiro químico, tá? Seguindo, os estabelecimentos distribuidores de gases medicinais e de atendimento domiciliar devem ter responsável técnico farmacêutico. Isso também eu já comentei lá na introdução. Na resolução sanitária, nas leis sanitárias, nas RDCs, ainda não está contemplada essa questão do distribuidor, mas o CFF já está exigindo. E aí, toda empresa de gás medicinal tem que, no caso, o distribuidor, você, para fazer essa parte logística, você tem que ter o farmacêutico como responsável técnico. Ainda na resolução, são atribuições de farmacêutico, né, em estabelecimentos hospitalares, clínicas e demais serviços de saúde. Cabe ao farmacêutico responsável técnico realizar ou supervisionar atividades de aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição de gases medicinais, além das atribuições clínicas, atuando juntamente com outros membros da equipe da saúde. A gente vai destacar isso mais para frente, dessa questão da atribuição clínica. Eu defendo, por exemplo, e é isso que tem que acontecer, que o farmacêutico também tenha o seu oxímetro, que faça o monitoramento do uso, discuta ajuste de dose, né? Da mesma forma que as resoluções hoje permitem que o farmacêutico possa prescrever um exame para monitorar a farmacoterapia, eu posso fazer a oximetria de pulso aqui da mesma forma, com o mesmo objetivo. Então, tem amparo legal. Então, constituem atribuições clínicas do farmacêutico. Estabelecer juntamente com a CFT a seleção dos gases. Então, como é que eu vou fazer essa seleção? Da mesma forma que faz com os medicamentos em geral. CFT, e aí vai discutir se o serviço que a ser implementado precisa de gás ou não, qual é o tipo de gás, e aí faz toda a discussão técnica e incorpora, normalmente, como todo mundo já deve ter, isso quem já está atuando na área hospitalar já tem experiência. Então, essa parte aí é similar, mas o farmacêutico precisa participar. Divulgar toda a informação relativa à especificidade desses produtos farmacêuticos, estabelecendo protocolos de acordo com a indicação, contraindicação, posologia, duração de tratamento, reação adversas, técnicas de administração, realizar atividades de farmacovigilância, tecnovigilância, validar prescrição médica quando aplicável, fazer o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes em uso de gases medicinais.
ou outras modalidades de cuidado, de modo a garantir a eficácia do tratamento, de acordo com os critérios de segurança e economia. Promover o apoio ao núcleo de segurança do paciente, gerência de risco, para o uso seguro e racional de gases, notificar a gerência de risco falhas ou qualquer situação que ofereça risco ao paciente, elaborar procedimentos e proporcionar a toda a equipe envolvida a formação teórica e prática necessária ao seu desempenho, e o qual deve incluir a qualidade de segurança exigida. Então, pessoal, muita gente, alguns hospitais já está o farmacêutico atuando, mas voltado muito para a questão logística. E a gente não pode esquecer da parte clínica, que juntando as duas partes, a gente vai fazer muita diferença na assistência ao paciente. E aí, especificamente aqui, né, acho que também deve ter estudante aqui presente, mas a maioria vai conhecer esse ciclo, e eu vou passar rapidamente. Da seleção, a gente já comentou, então, discussão na CFT, e aí, quer deixar alinhado quais são as especificações, né, grau de pureza, tudo certinho. Aí eu vou falar agora da programação, que aí tem um detalhe, e aqui na programação, a gente não vai falar aqui dos métodos tradicionais de programação, que a grande maioria já faz e faz muito bem. Mas eu trago uma proposta, né? Na verdade, tem uma norma, né? A NBR 12188 de 16, que traz uma forma de fazer o planejamento, né, das compras dos gases. Então, o que é que acontece? Esse planejamento aqui tem todo o embasamento, eu vou explicar a vocês, a ideia é que no final vocês entendam como é que faz e já consigam fazer, mas de fato a gente já testou aqui, ele é com muita sobra. Então isso é interessante ser utilizado para um serviço que está iniciando. Eu vou começar um serviço agora, um hospital de 200 leitos. Claro que eu posso pegar a experiência com colegas de outros hospitais do mesmo porte, né? E ver como é que é o consumo, então, fazer essa troca de experiência, fazer um consumo aí ajustado, né? Um planejamento baseado nessa experiência de outros locais. Mas você pode também lançar mão dessa norma e fazer um planejamento tranquilo. Não vai faltar garra de jeito nenhum, né? Só tem que verificar como vai ser essa forma de contratação, porque se você contratar 100%, vai sobrar muito, né? Então, aqui realmente é com muita sobra. Então, vamos lá. Como é que é feito? Essa proposta traz 3 regras. Primeira regra é o número de postos ou de bicos, de onde vai sair lá o oxigênio, aquelas réguas lá nos leitos, né? Então, por local de utilização. Então, um exemplo aí, ó, sala de inalação, que é o primeiro. Vou fazer o primeiro aí para oxigênio e para arma medicinal, para que vocês entendam. A sala de inalação, a norma traz que deve ter um bico, né, um posto de oferta de oxigênio, um para cada cadeira. Então, a gente vai imaginar aqui uma sala de inalação com 10 poltronas, 10 cadeiras. Então, eu teria 10 postos, 10 bicos de oferta de oxigênio. Mas eu também vou ter que ter para essas mesmas 10 poltronas, cada uma um bico para a oferta de ar comprimido. Tá? Por quê? Porque o paciente pode precisar só do ar comprimido, que vai ser a grande maioria das pessoas, ou pode ser que todos os pacientes, ou um, ou dois, ou três, né, precise também usar oxigênio. Quem é que vai usar oxigênio na sala de inalação? É critério médico, assim, no sentido, qualquer pessoa pode chegar lá e o médico dizer, usa oxigênio ou ar medicinal, que é a mesma coisa? Aí a resposta é não. Só quem vai usar oxigênio. E aí já vem uma questão de prova, de concurso, para quem está estudando, quem vai fazer concurso por aí afora, brincadeiras à parte, mas só usa oxigênio quem precisa de oxigênio. Então não tem isso, a inalação pode ser ou com um ou com o outro. Não. Oxigênio é medicamento, né? Eu posso ter uma dose elevada aí, trazer problemas, sim, complicações locais ou sistêmicas e até danos graves ao paciente. Então, só vai usar quem está precisando de oxigênio. Então, se eu tenho pacientes que são dependentes de oxigênio, então lá, os 10, usando as 10 poltronas daquela sala de inalação, vão estar os 10 bicos saindo oxigênio ao mesmo tempo, certo? Em paralelo, eu posso ter 10 pacientes
10 pacientes que nenhum é dependente de oxigênio e vai fazer inalação, pode ser os 10 usando ar comprimido. Então, por isso, eu tenho que ter um bico de cada em cada poltrona. Então, continuando. Sala de inalação, um bico, né, um posto, por poltrona ou por cadeira. Próxima regra, vazão. Ele já traz uma proposta de vazão, que pode ser maior ou menor. No geral, na grande maioria dos pacientes, vai usar menos, mas ele bota uma vazão já no limite mais acima, para não ter risco de desabastecimento. Então, continuando lá no primeiro item, a sala de inalação, oxigênio medicinal, 10 litros por minuto. Então, qual é o exercício? Sala de inalação com 10 poltronas, 10 litros por minuto. Então, naquela sala vai estar sendo utilizado quantos litros por minuto? 100 litros por minuto, não é isso? Multiplicando pelas 10 poltronas. Essa é a segunda regra. E a terceira e última regra é o fator de simultaneidade. E aí, para a sala de inalação, eu acho um exagero, mas é o que está na norma, e eu entendo por que faz sentido, 100%. E aí, se você descer mais um pouco, no quarto de enfermaria, 15%. UTI neonatal, 80%, mas na sala de inalação ele traz 100%. O que quer dizer isso? Porque os pacientes aí vão estar mais graves? Não. Porque pode ser que eu tenha os 10 pacientes nas 10 poltronas, todos sendo dependentes de oxigênio, então vão estar os bicos todos ligados simultaneamente, 100%. Mas se vier 10 pacientes que não dependem de oxigênio, vai estar 100% no ar comprimido. Beleza, mas ninguém pode adivinhar. Então, para garantir, ele bota 100% de oxigênio, como também bota 100% do ar comprimido. Porque, repito, pode ser que os 10 pacientes estejam utilizando só ar, ou os 10 só utilizando oxigênio, ou meio a meio, e aí vai depender de cada, né, do grupo de pacientes ou de cada paciente. Então, é isso. Eu uso essas 3 regras, tá? Número de bico de posto, vazão, fator de simultaneidade. Com isso, eu faço o meu planejamento, né? Dessa forma, para o serviço que está abrindo, não vai errar, vai ser com sobras, né? Serviço público faz registro de preço, então eu faço com sobra, como eu não sou obrigado a usar na totalidade, não teria problema, certo? Então, fica essa sugestão aí. Avançando para aquisição, e aí vou falar, o grande destaque aí seria a questão das especificações, claro, com base no seu planejamento, você vai elaborar, né, a sua planilha para pedido, ou no caso de serviço público, a elaboração do termo de referência, né, que é o documento que dá início ao processo licitatório, né, a fase interna da licitação. Então, eu vou elaborar o termo de referência, colocando todas as especificações, grau de pureza, e aí alguns detalhes que precisam definir. Por exemplo, o cilindro de oxigênio, ele vai ser do tradicional, que tem que trocar a válvula manualmente, ou vai ser aquele outro que já vem acoplado? No nosso caso aqui, recentemente, a gente mudou para esse que já vem acoplado, então eu preciso colocar na especificação. Como vocês estão vendo aí nesse destaque, está em negrito. O cilindro, né, no final está lá, com regulador e fluxômetro integrado ao cilindro. Então, isso precisa ficar claro. Por quê? Porque pode acontecer de um ofertar com e o outro ofertar sem. Se você não coloca, mas você queria com ele, mas você não coloca, e quem vai ganhar é o que é mais barato, que é o que vem mais simples, sem a válvula acoplada. Então, precisa ficar claro nas especificações. E um outro detalhe também que eu chamo a atenção é conhecer o mercado para colocar a especificação de uma forma que você não direcione para ninguém. Então, por exemplo, esse outro destaque que eu trago aí, que é o oxigênio de 3 metros cúbicos, vai ter fornecedor que trabalha com cilindro de 2,5, outro com cilindro de 3,5, outro com 3. Então, o que é que a gente faz hoje? Já que a gente paga por metro cúbico, a gente coloca um intervalo de tamanho de cilindro. No meu caso aqui agora, eu coloco de 2,5, entre 2,5 e 3,5, porque aí eu consigo ser contemplado por todas as empresas e, Fábio, mas um é maior, mas eu vou pagar mais, é proporcional ao conteúdo, né? Então, o preço é por metro cúbico. Então, a gente coloca esse intervalo para não direcionar para nenhuma empresa, e aí você tem uma maior concorrência e a tendência é comprar mais barato.
Agora, com relação ao armazenamento, para quem opta pela a solução, né, o fornecimento por tanque criogênico, que é o nosso caso aqui, o fornecimento é feito com esses caminhões, né, tanque, o oxigênio chega aí a menos 183 graus, que inclusive na produção é nessa temperatura que ele passa da fase líquida para gasosa, e aí é armazenado nesses tanques, tá? E aí, na hora de ser distribuído, né, ele está saindo do tanque, que tem esse isolamento térmico, e ele sai pela tubulação, e nessa saída, ele passa por um equipamento que está ali do lado do tanque, ó, chamado de vaporizador, e ali faz a troca de calor, passa para gás, expande, e aí sobe para todo o hospital sob pressão. Então, o fornecimento, voltando aqui, o fornecimento é com esses tanques, aí é no momento do abastecimento, né? E aí, como é que faz o monitoramento? A princípio, teria essas três formas aí de monitoramento do tanque. O da direita, que eu posso chamar aqui de... na verdade, o da direita e o da esquerda, eles são já digitais, já facilitam muito a nossa gestão. Por quê? Porque esses dois, eles já têm um sistema como se fosse um celular, né, com chip, que já faz, quando chega no nível, no patamar, lá no nível X, que vocês colocam como um ponto de ressuprimento, a empresa já é informada que já precisa de abastecer o hospital, ele já coloca o caminhão na rota, quer dizer, coloca o hospital na rota do caminhão para que seja abastecido. E esse modelo vou chamar aqui de visor, né, que apresenta a pressão, mais, chama assim, analógico, né? Ele tem uma tabela ali embaixo, ali metálica, que ele diz, ó, aqui tem X de pressão, representa tantos metros cúbicos. Então, tem que fazer essa continha mais manual e está informando ao fornecedor, ó, chegou nesse patamar que está combinado, que é a hora de ressuprir, por favor, colocar o nosso hospital na rota do caminhão. E esses outros dois das extremidades têm essa facilidade aí logística. A gente nem pede, daqui a pouco já está chegando o caminhão para abastecer. E isso dá uma segurança maior para a gente. Mas, assim, eu reforço que mesmo tendo esse sistema que facilita para a gente, que manda para as empresas, a gente faz o monitoramento dos níveis, tanto do tanque quanto dos cilindros, a cada 2 dias. A gente fez um checklist, a gente chama de ronda dos gases, então a cada 2 dias a gente vai monitorar os estoques. E aí tem algumas justificativas do porquê, mas a principal é a questão de segurança mesmo, para não deixar desabastecer. Com esse modelo aí mais moderno, além de ter essa questão da telemetria, de avisar para a empresa a hora que precisa fornecer, a gente consegue acompanhar, tanto a empresa quanto a gente aqui do hospital consegue acompanhar pelo aplicativo qual é o nível, a cada meia hora ele fala qual é o nível que está do tanque, e esse outro gráfico aí da direita, né, que você vê quando tá, vocês acompanharem aí, ó, a curva está descendo, porque está consumindo, está baixando o estoque. Então, chega um momento que é abastecido o tanque, né, o nível sobe, e aí depois começa a utilização novamente. Então, a gente consegue acompanhar em tempo real. Com relação aos cilindros, né, o fornecimento é com esses caminhões, que tem essas divisórias, chamadas de baias, e aí para a questão de... Fábio, a gente vai fazer o recebimento dos cilindros, é uma coisa tão simples. Mas aí, por exemplo, já tem algumas regras de qualidade e de segurança na hora do recebimento. Tá vendo esse caminhão aí? Essas baias tem que ter em cada baia dessa apenas um tipo de gás. Se houver mistura, a princípio a orientação é não receber, tá? Na figura da direita, vocês vão ver aí as baias, de fato, cada uma com um tipo de gás, todos identificados, bonitinhos e tal, mas você vê o da direita está como não conforme, por quê? O oxigênio é cilindro verde, mas tem alguns aí que você não consegue ver se é verde, se é preto. Será que esse gás que está aí é oxigênio mesmo? Será que esse gás aí
Até pode ser oxigênio, mas será que ele é medicinal? Será que ele é industrial? Não dá para identificar. E os cilindros têm também a normativa internacional, e aqui no Brasil tem a nossa norma da ABNT, que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, eles precisam estar em condições mínimas, né, de qualidade. Tulipa no local, lacrado, se o lacre estiver rompido, não receber. Então, a gente desenvolveu também aqui um checklist para nos ajudar na questão do recebimento e dessa avaliação de questões de segurança e de questões legais mesmo, e de avaliação de fornecedor. E a gente tem compartilhado para muita gente, quem precisar a gente pode compartilhar sem problema nenhum. Tá? O armazenamento, eles sempre separados um do outro, vazios dos cheios, e sempre presos à parede para evitar tombamento e, consequentemente, acidentes. Podem ser graves. Né? O gás está aí dentro sob pressão, tá? Então, dependendo de como for tombar, se danificar a válvula, ele pode realmente trazer complicações sérias para quem estiver perto dele, né? Tem até histórico aí dele cair assim de cabeça para baixo e a pressão tão grande e ele de fato pegar voo, né? Vamos chamar assim, né? Subir lá nas alturas e onde ele vai cair vai causar algum estrago, né? Então tem que ter muito cuidado. Esse é a nova versão do nosso checklist. Então, ele, no lado esquerdo, ele traz qual é o gás, tudo mais, nota fiscal, quem for o fornecedor, mas eu chamo a atenção para o lado direito. Ó. Então, ele tem aí a avaliação do fornecimento de gases em cilindros, e aí traz algumas regrinhas. Ó. O fornecimento ocorrer em carro apropriado, porque se ele vier em carro não apropriado, está equivocado, está errado. Né? A empresa tem que ser notificada. Apenas um tipo de gás por baia, os cilindros são transportados na vertical, sempre tem que ser na vertical. Se estiver sendo transportado na horizontal, também notificar, está errado. Os lacres de proteção estão presentes, né? Tinha alguma avaria nos cilindros? E se sim, o que fazer, né? A providência tomada. Com relação ao líquido, é basicamente acompanhar quanto é que tinha antes do fornecimento, depois, e aí fazer a continha e verificar quanto é que de fato foi abastecido. Para o líquido, a legislação deixa claro que tem que exigir o certificado de qualidade desse lote que foi entregue. Os profissionais da empresa devem estar em uso de EPIs e precisam isolar a área, tá? Não pode ter trânsito de pedestre, de pessoas no momento ali do abastecimento. Então, a área tem que estar isolada. Isso é questão de segurança, isso tem um amparo legal e precisa ser exigido. Fábio, tem que ser um farmacêutico? Aqui, não. Pode ser um farmacêutico, pode ser alguma pessoa treinada por ele, supervisionada por ele. Quanto à distribuição, se você usa o tanque criogênico, ele é obrigado a ter uma, ali do lado, essa foto é para destacar aqueles cilindros lá no fundo verde. Então, ali é reserva. E faz parte aqui do nosso contrato, por exemplo, todo fornecedor que colocar o tanque, ele tem que colocar os cilindros ligados na rede como backup. Se der problema, se der problema de qualquer forma no tanque, esses cilindros entram automaticamente para fornecer e garantir o oxigênio para os pacientes. Tá? Isso é só para chamar a atenção aí para o vaporizador, que eu já comentei sobre, e aí para o hospital, né, passa por essas tubulações, normalmente são 3, mas eu vou chamar a atenção aqui daqui a pouco para o local do centro cirúrgico, aí no leito, né, dos pacientes, as réguas. Esse aparelho que está aí, a gente colocou no nosso contrato como obrigatório colocar dentro da farmácia. Então, qualquer problema lá no tanque, ele avisa, aciona né, um sinal sonoro e também marca lá como é que está a pressão do tanque. Então, se essa pressão estiver baixando ao ponto que a gente define como de segurança, se ele passar daquele ponto, ele começa a alarmar. Então, com isso, já que é a gestão da farmácia, a gente precisa estar avisado do problema, né? Então, o sinal já avisa a gente e a gente vai acionar todos os envolvidos que possam resolver. Então, aqui a nossa parceria com a infraestrutura, o serviço de engenharia mecânica, né, de manutenção,
a empresa contratada, a empresa que dá manutenção à rede, então a gente aciona, dependendo do que seja, a gente aciona, né, os envolvidos aí com o processo para que seja solucionado o mais breve possível. E aqui é um exemplo aí, né, de usina. Então, algum hospital aqui eu não conheço. Eu acho que o Cirurgia, acho que o Santa Isabel também tem, ou já tiveram, né, as próprias usinas de produção de ar comprimido de oxigênio. É uma alternativa. Pode ter centrais de cilindros, né, são vários cilindros interligados. Pode ter a usina e pode ser o tanque criogênico. São essas três modalidades aí de fornecimento que a RDC 50 de 2002 traz. Com relação aos cilindros, esse é o... Eu posso chamar esse cilindro ainda aí de tradicional, mais antigo, mas esse, de alguma forma, já é mais moderno, porque ele é de alumínio, né? Então, ele é mais leve. Mas esse cilindro aí, ou de ferro ou de alumínio, ele precisa ter uma aquisição em paralelo por parte do hospital, que é dessa válvula e do fluxômetro que está aí, né, na figura. E aí eu preciso que as pessoas usem uma ferramenta que deve ser específica, não pode ser compartilhada para outras atividades, né? Então, precisa fazer essa troca aí manualmente. Hoje, o nosso é desse modelo aqui, já vem acoplado o fluxômetro, né? E aí, eu não preciso andar com essa chave mais, é só chegar lá com o cilindro, pegar o vazio, deixar o cheio. Tudo no sistema, né, da entrada de nota fiscal, no sistema, pede lá no sistema. O controle de estoque é similar a qualquer outro medicamento. Tá? E, de preferência, esse transporte também sempre na vertical e, de preferência, em carrinhos como esse aí, né, específico para o transporte de gases. Com relação à rastreabilidade, também é muito importante. Oi, Priscila. 20 minutos. Tem um 20 ainda? Isso. Beleza. A rastreabilidade, esse exemplo aí foi a colega que é diretora da SBRAF Nacional, a Greisa, que trouxe no evento que a gente fez aqui no hotel do Sesc, né? Pela SBRAF, ano passado. Experiência lá de Curitiba. Vamos imaginar, pessoal, aqui o tanque criogênico. Ali, claro que vai depender do tamanho de cada hospital, e claro que o tanque é proporcional ao número de leitos. Mas vamos dizer que o tanque cabe ali 5.000 metros cúbicos. Aí, eu coloco um lote, está utilizando, vai baixando o nível, vai baixando o nível. Aí vem fornecer um novo lote, vai se misturar. E aí vai utilizando, vai utilizando. Daqui a pouco vem outro lote. Claro que pode ser o mesmo lote, que ele está trazendo aqui em 2, 3 entregas, mas normalmente é outro lote. E ele vai se misturando. E como é que faz a rastreabilidade? Como é que eu sei que... Como é que eu sei que... Como é que eu sei que o... Qual é o lote, qual foi o lote que o paciente utilizou, né? Caso tenha alguma reação adversa, qualquer situação, como é que eu sei qual foi o lote que o paciente utilizou? Então, nesse caso, para oxigênio líquido, isso é praticamente impossível de eu afirmar qual foi, de fato, o lote que ele utilizou. Mas eu consigo, pelo menos, saber quais os possíveis lotes, que seriam aqueles que a gente recebeu próximo ao dia do evento, né? Então, eu vou saber, ó, pode ter sido lote tal, lote tal, lote tal. Um desses três aqui está com problema, né? Então, de alguma forma, ajuda a gente identificar não qual foi o lote associado àquela determinada situação. Só um minutinho, pessoal. Andressa, eu estou dando uma palestra, eu retorno já, viu? Obrigado. Então, você consegue, ajuda a identificar quais os lotes que estão ali possivelmente associados com aquela situação. Com relação ao cilindro, já é mais simples, porque aí é tranquilo.
A sugestão deles aqui é o hospital criar um próprio lote, um lote interno, e gerar duas etiquetas, que vai lá acoplada no cilindro. Então, na hora da utilização daquele cilindro, o profissional tira uma das etiquetas e cola no prontuário, na prescrição do paciente, para saber que naquele dia foi aquele gás daquele cilindro que ele recebeu. Então, é assim que a Greyson compartilhou a experiência deles lá de Curitiba. O que é que a gente faz? A gente lança a nota no sistema. E o sistema sai, está programado para ser o primeiro que vence e o primeiro que sai. Os gases também têm validade, tem lote específico, então vai sair o que está mais perto de vencer. Se for um uso específico, saiu para aquele paciente, a gente já vai saber qual foi o lote que usou. Então, eu não uso etiqueta. Claro que tem uma falha aí. Qual seria? Eu tenho lá o cilindro no carro de parada, no carro de emergência. Ele está lá. Então, o paciente usou naquela hora. Então, eu não pedi no sistema especificamente para paciente A ou B. Então, nesse caso, é uma falha. Então, para esses casos aí, a gente vai tá discutindo aqui como vai fazer para criar essas etiquetas, porque eu teria o lote da empresa que eu lanço no sistema, e para esses que ficam fora, e já está lá, já está fora do sistema, né, que o paciente vai utilizar, ele já está lá na clínica, de criar esse modelo de etiqueta aí, para que seria um lote interno, tá? Então, fica essa sugestão aí para vocês. Daqui para frente, vamos falar só de oxigênio. Eu falei a vocês que ia trazer aí, né, a BNT, a NBR 12176. Aí traz todos não, 4 cilindros, né, de gases medicinais e mostrando a cor de cada um. Então, sempre vocês vão ver oxigênio ou no cilindro todo verde, ou naqueles de alumínio que está aí na figura do lado, né, que ele é todo prateado e em cima ele é verde. Então, esses são os cilindros de oxigênio. E aí vai ter maior, menor, mas o padrão é esse. Aí o do lado, aí o cinza, né, é de assintético, o outro aí, o azul com a faixa amarela, é o óxido nitroso, e o de cá, com a faixa amarela, é o dióxido de carbono. Oxigênio terapia, né? O oxigênio, ele é o gás medicinal mais utilizado na área da saúde. Não foi o primeiro descoberto, o primeiro utilizado na medicina foi o óxido nitroso, mas o oxigênio é o mais utilizado na área da saúde, né? Utilizado para tratamento de doenças pulmonares e doenças associadas a um risco elevado de respiração hipercárnica, que é aquela que tem a maior produção de dióxido de carbono. Então, sempre é para tratamento de algum problema de saúde. Ele não usa oxigênio do nada. O paciente está com uma dificuldade de respirar, beleza, mas está saturando bem, não tem para que usar oxigênio. Estou expondo o paciente a uma droga, aumentando o custo assistencial, tá? E ele é disponível na forma líquida ou gasosa. A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio em uma concentração maior do que encontrada no ambiente. Qual é a concentração encontrada no ambiente? 21%. Então, está todo mundo aí respirando a fração inspirada de oxigênio é de 21%, né? No ar sintético, que a indústria pega oxigênio e mistura com nitrogênio, vai ter lá 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio. Ok? Então, ele é utilizado, né, para atenuar ou corrigir a deficiência de oxigênio ou hipóxia, aplicada em situações clínicas agudas ou crônicas, né? A finalidade é oferecer um transporte adequado de oxigênio no sangue, diminuindo o trabalho da respiração e reduzindo o estresse sobre o miocárdio. O uso, pessoal, é sempre por indicação médica. Então, é claro que vai ter situações de emergência que o cara é de boca, né? A prescrição é verbal. Mas no hospital, não sendo essas situações de urgência, de emergência, é prescrição. Então, tem que estar sim na prescrição. Ele é um medicamento igual a qualquer outro, precisa estar prescrito. Isso aí precisa ficar claro para todos, tem que estar prescrito. E não é uma prescrição qualquer, não. Oxigênio. Não é assim. Nós vamos discutir daqui a pouco. Tá? Então, ele é sempre por indicação médica.
Depende da condição clínica do paciente e eu preciso também ter algum parâmetro para me embasar para ver se de fato ele precisa de oxigênio. E aí eu tenho a oximetria e tenho a gasometria. Né? Ainda na oxigenoterapia, a fração inspirada de oxigênio deve ser aquela que proporcione uma saturação de O2 ideal para a idade. E aí, no caso aqui da maioria de todo mundo jovem, né? 96%, 94%, 98%. Então, é aquela que é ideal para a idade. E também tem a questão do ideal para a condição clínica. Vai ter situação clínica, por exemplo, o paciente com DPOC, ele não vai saturar normalmente 96. E se você no hospital prescrever o oxigênio e der uma dose alta para ele estar saturando 96, ele está saturando normal. Para ele não é normal. Para esse paciente isso é danoso. Tá certo? Então eu preciso saber também qual é a condição clínica do paciente para não prescrever errado e para não monitorar errado, para não ajustar a dose errada. Certo? Vamos lá. Fração inspirada de oxigênio estimada. Então, vamos lá. O médico prescreveu, aqui é um exemplo prático, né? O médico prescreveu por máscara facial 5 litros por minuto. 5 litros de oxigênio por minuto. Como é que eu sei qual é a FiO2 que está sendo ofertada? A FiO2 do ar é 21. Então, se o paciente precisa de oxigênio, eu preciso ofertar esse oxigênio acima de 21%. Então, nesse exemplo aí, qual é a fórmula? Nesse exemplo, não, né? Isso aí é a fórmula, mas para esse exemplo, qual é a fração que o paciente está recebendo? A fórmula é 20 mais 4 vezes o O2 ofertado. Então, nesse caso, daria 20 mais 4 vezes 5, né? Dá 20 mais 20, 40. Então, o paciente está recebendo 40%. É acima de 21? Sim. Então, sim, eu estou ofertando o oxigênio, se o paciente está precisando, eu estou ofertando oxigênio acima de 21, então está de acordo. Mas essa dose está legal para o paciente? Aí é que vem a parte do monitoramento, né? Vai baixar, vai subir, vai baixar a dose, vai subir a dose. Então, é esse momento que tem que ser compartilhado. E a gente defende que tanto o médico monitore, fisioterapeuta e enfermagem, que já fazem naturalmente, e a gente defende que o farmacêutico participe disso também. A gente está escrevendo aqui o nosso protocolo no hospital, agora espero sair até o mês que vem, vai submeter, tem pneu discutindo com a gente, fisioterapeuta, e a ideia é que essa construção multi saia o protocolo agora novo no hospital e ele já está com o envolvimento direto do farmacêutico, né, nesse monitoramento. Estou dando oxigênio demais, o paciente não precisava. Vamos falar o caso do DPOC, o paciente tinha que estar lá saturando entre 88 e 92. E aí eu estou dando uma fração de oxigênio inspirada muito alta, o paciente está saturando 100, 98, 100. Ou até 96, 94. Se está acima de 92, para ele já é uma dose exagerada. Então, vamos pensar, o paciente está recebendo oxigênio demais e ele está lá numa hiperóxia, né? E aí eu posso ter resultado de uma toxicidade pelo oxigênio. Então, essa oferta alta, elevada de oxigênio, aumenta o estresse oxidativo, leva a lesão celular, apoptose, resposta inflamatória, vasoconstricção. E isso promove alguns efeitos pulmonares e sistêmicos, né? Eu posso ter lesão alveolar, fibrose, hipertensão pulmonar, retinopatia, no caso de crianças, vocês vão ver na literatura aí, criança recém-nascida recebeu oxigênio em dose elevada, dano na retina, e aí o paciente tem uma sequela aí para o resto da vida por causa do mau uso do oxigênio.
Oi, boa noite. Tá sem microfone. Opa, voltou. Priscila, tem muito tempo que está sem microfone? Eu achei que fosse só o meu, eu tava tentando ver aqui se era só comigo também. Pessoal, vocês querem que eu volte para qual slide aí? O anterior. Rapaz, não sei como é que isso aconteceu, mas tudo bem. Como prescrever aqui? Aí. Desde o começo? Vamos Não, lá. você já tinha falado sobre o cálculo já. Já, Estava na né? segunda parte. Pronto, então vamos repetir aqui. Então, está prescrito uma dose elevada, então, tá lá, o paciente recebendo muito oxigênio, e aí eu vou ter lá uma hiperóxia, posso ter, né, toxicidade pelo oxigênio. Então, essa dose elevada, claro que vai depender do tempo de exposição também, mas isso tem dano. Oxigênio é vida, mas demais vai trazer danos. Então, ele pode fazer o quê? Aumentar o estresse oxidativo, levando a lesão celular, apoptose, resposta inflamatória, vasoconstrição. O oxigênio é vasoconstritor, tá? E ele pode ter efeitos nocivos, tanto pulmonares quanto sistêmicos. Dentre eles, lesão alveolar, fibrose, hipertensão pulmonar, retinopatia da prematuridade. Depois vocês dão uma olhada na internet aí, vocês vão ver algumas crianças, né, ou várias, que foram submetidas logo cedo ao nascer, precisando de oxigênio, e a dose foi alta demais, e ela, desculpa, apresenta esse dano aí, vai levar essa sequela pro resto da vida, essa lesão na retina, tá? Então, tem que ter muito cuidado nesse uso do oxigênio. Então, o paciente pode sim já ter pelo uso do oxigênio, uma toxicidade pulmonar, por exemplo, aí numa fração expirada acima de 60 por 48 horas. Acima disso aí já pode sim ter algum tipo de lesão. Uma FiO2 de 100% acima de 12 horas, o paciente já pode apresentar algum tipo de lesão. Então, quanto maior a dose, mais cuidado esse paciente precisa receber. Melhor tem que ser o monitoramento mais de perto, né, para acompanhar a resposta clínica do paciente, para verificar e decidir pelo ajuste de dose para menos o mais breve possível, né, desde que a condição clínica do paciente permita. Como prescrever? Primeira coisa, o paciente realmente precisa? Isso precisa ficar claro, tá? Tem que precisar, tem que estar confirmado que ele precisa. Como prescrever? Aí, pessoal, isso precisa ficar claro. 3 regras mínimas para uma prescrição adequada de oxigênio. Tem que ter saturação-alvo, tem que ter o dispositivo de entrega e tem que ter fluxo. Nesse caso, é o fluxo inicial. Isso a gente já discutiu muito. Ah, Fábio, essa questão do fluxo aí é complicada, porque durante o dia tem alterações, e é verdade. A fisioterapia está lá monitorando, precisa ajustar, verdade. Mas no dia seguinte, que vai ter a prescrição daquele dia, tem que estar na prescrição qual é o fluxo. E é o fluxo inicial daquele dia. Durante o dia é dinâmico, mas tem que estar o fluxo. Então, são 3 informações mínimas, tá? Pode ter mais? Pode, mas essas 3 são as prescrições mínimas. E aí, os protocolos, né? Anvisa diz o quê? Para uma prescrição ser segura, ela tem que ser o mais completa possível. Então, tá aí as 3 informações básicas mínimas para ter na prescrição de oxigênio. Então, outra coisa que a gente... Essa foto aí não é nossa, né? Foi de uma ex-residente aqui da Físio, que ela colocou isso aí no Instagram, a colega viu, quando sabe tudo que eu quero de gás, manda para mim, e aí eu estou usando isso aí, né, para mostrar para vocês a importância. Dentro do nosso protocolo que a gente está desenvolvendo aqui, que vai começar a fazer a implementação ainda no primeiro semestre, são várias intervenções nessa área de gases, mas uma delas é essa plaquinha aí. A gente já tem um modelo, eu sou co-orientador aqui de uma fisioterapeuta que está fazendo mestrado, e é nessa área.
e aí ela já desenvolveu o modelinho aqui do hospital, já foi aprovado e vai mandar confeccionar. Então, o paciente está lá, está usando oxigênio, vai estar no leito do paciente essa plaquinha dizendo qual é a saturação alvo dele. Então, facilita a vida de todo mundo que está lá monitorando. Eu vou monitorar, beleza, está lá. Ah, está saturando 95, 94. Ah, está legal. Sim, mas está legal. Qual é o alvo desse paciente? Se esse paciente, por exemplo, vou repetir, tem fibrose cística, tem DPOC, ele precisa saturar de 88 a 92. Então, a plaquinha dele que vai estar aqui é de 88 a 92. Então, se eu não sei, né, qual é o objetivo terapêutico, qual é a meta, eu vou monitorar e vou ajustar a dose para onde, né? Eu preciso saber qual é a meta. Então, a saturação alvo é importantíssima. E aí eu ouso dizer que é o item da prescrição mais importante e que vai trazer mais segurança do paciente que está em uso de oxigênio, tá? Então, também falando aí de custo, né? A utilização de recursos pode ser reduzida se a oxigenoterapia injustificada for restringida. Então, como é que eu uso, né, a utilização adequada do oxigênio? Identificar a necessidade, tem que comprovar aquela necessidade, verificar se o paciente tem doença de base, elaborar a prescrição com pelo menos 3 itens mínimos, né, importante, e a partir daí fazer o monitoramento, a titulação, que seria esse acompanhamento para verificar e fazer o ajuste de dose, para titular essa dose para deixar o que é mais adequado e mais seguro para aquele paciente, tá? De forma a evitar hipóxia, hiperóxia e hipercapnia. Com relação à prescrição, durante os estudos aí, que a gente fez uma revisão sistemática, agora no doutorado, então aí está alguns modelos de prescrição que a gente viu aí pelo mundo, e a gente desenvolveu a nossa aqui, a gente fez um painel de especialista, aqui tem pneumo, tem enfermeiro, tem farmacêuticos, e aí desenvolvemos aqui o nosso modelo de prescrição, que está ainda em piloto, em 2 locais. A gente vai fechar essa parte de avaliação do piloto para disponibilizar para todo o hospital. E o que é que tem nessa prescrição? Isso aqui é só uma ilustração, né? No sistema eletrônico, a gente fez no sistema eletrônico aqui próprio da EDSEC, que é o GHU. Então, para cada dispositivo de entrega, a gente colocou ali 2 possibilidades de saturação, mas, na verdade, seriam 3. Por quê? O que é que a literatura diz? Claro, vai depender do protocolo que você vai utilizar. A gente usou da BTS, né, britânico, Sociedade Torácica Britânica. Ele traz essas 2, de 88 a 92, que seria dos pacientes com respiração hipercapnica, como DPOC, e 94 a 98. E traz uma que seria outras saturações, a critério médio. Então, para a gente não colocar 3 para cada dispositivo, para simplificar, a gente colocou 2, mas como o nosso sistema é editável, então o médico pode pegar de 88 a 92 e ir lá editar e colocar o que ele quer. É o que tem ali embaixo nas observações. Para outras saturações, alvo, editar o valor. Então, para simplificar, para não ficar muito poluído, entendeu? Mas a ideia é que sejam 3 modelos para cada dispositivo. Sendo que para algumas é o fluxo e para outras, por questões técnicas, é o FiO2. Então, dentro dos artigos também que a gente verificou nessa revisão sistemática, né, alguns estudos que eram chamados de auditorias, né, do uso de oxigênio. E aí, com base nele, a gente fez um aqui no hospital, né, está publicado na revista de farmácia hospitalar da SBRAV. Só para mostrar, pessoal, com relação a essa avaliação. O uso do oxigênio, o paciente estava em uso. Constava na prescrição, que é a primeira coluna aí, ó, 46%, sim, constava na prescrição. Ou seja, eu tinha quase 54% dos pacientes em uso sem prescrição. Tem que ter. Né? Dessas, 25%, de todas as prescrições avaliadas, apenas 25% tinha a saturação alvo. Olha, eu falei que era o dispositivo ou o item mais importante da prescrição, 25%. E aí o dispositivo de entrega 57%, taxa de fluxo 32%. Então, isso a gente já tem trabalhado e essa taxa já está aumentando.
A gente acabou também de terminar outro trabalho nessa mesma linha, só na UTI, mas os dados bem parecidos. O estudo, né, envolveu 28 pacientes, na verdade a gente analisou 97 prontuários, mas entraram apenas 28, desses 97, 28 estavam em uso de oxigênio, e apenas 2 prescrições estavam com as informações mínimas, né, necessárias presentes. 7,1%. Vou fazer hoje era diferente. A gente tem conseguido, inclusive nas defesas que a gente está orientando, a gente tem chamado o pneu, o intensivista para participar da banca, e isso já está conscientizando o pessoal e a realidade já está mudando. Então, agora vamos para a prática, pessoal. A gente está finalizando, agora é a parte prática, né, de tudo que a gente já falou aí. Vamos praticar aqui na parte da avaliação de prescrição. Acho que dá para todo mundo ler aí, né? Essa prescrição aí traz, olha, no item 7, oxigênio sob catéter nasal. Se sinais clínicos de desconforto respiratório, a critério médico. Priscila, Clinton ou qualquer outro colega aí, o primeiro que abrir o microfone está eleito para fazer algum comentário aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco, ninguém. Vamos lá. Então, pessoal, sob catéter nasal, isso quer dizer o quê? Que ele prescreveu o dispositivo de entrega, catéter nasal. Saturação-alvo, não fala. Aí quer dizer, se tiver algum desconforto respiratório, utilizar a critério médico. Certo, mas não diz qual é a saturação-alvo. Ou seja, vamos lá. Se o paciente for de DPOC e eu vou usar desse jeito, eu posso dar um FiO2 muito alto e aí eu posso trazer lesão dando o paciente, né? Se ele não é de DPOC, mas eu penso que é, eu vou dar abaixo. Então, eu preciso de saturação alta, eu preciso, tá? E o fluxo? Beleza, ele está com desconforto. Eu vou dar oxigênio, mas não sei qual, pelo menos, o fluxo inicial. Nem que ele colocasse inicialmente 1 litro por minuto. Mas ele não diz o fluxo, tá? Então, pode melhorar. Outra. Eu não coloquei a setinha nesse, não. Item 4. Suporte de O2 a fim de manter alvo acima de 90. Ó, suporte de O2. Qual dispositivo? Não diz. Qual é o fluxo? Não diz. Aí fala que o alvo é acima de 90, mas 90 acima de 90 pode ser 91, pode ser 100, né? Então, assim, é um intervalo muito grande. Então, dá para melhorar e para ser mais segura. Isso aqui não está seguro. Essa aqui foi pega na internet, mas é de processo de órgãos públicos, mas é para uso domiciliar. Vamos lá, oxigênio suplementar, por catéter nasal, legal, dispositivo. Oxigênio suplementar por no mínimo 16 horas por dia. Olha que interessante aí, pessoal, uma quarta informação que pode estar na prescrição. A duração do tratamento diário. Vai ter prescrição que o paciente só usa de noite, só usa de dia, só usa em momentos de esforço. Ou ainda, se tiver esforço, é uma dose. Se tiver numa situação normal, é outra dose. Dormindo é outra dose. Isso pode acontecer, pode ter na prescrição também. Mas ele fala por catéter, mas não diz o fluxo, não fala saturação-alvo. Incompleta. Próxima. Essa é bem legal. Lá em cima. Fonte, cilindro de oxigênio de 1 metro cúbico. Legal. Fluxo, 2 litros por minuto durante o dia. À noite, 2 litros por minuto também. Em momentos de esforço, 3 litros por minuto. Tempo de uso, 24 horas por dia. Via de administração, transtraqueal. Saturação alvo, 95%. Essa aí, acho que das que eu trouxe, é a mais completa. Beleza? Treinar sempre a equipe para fazer o trabalho melhor possível. Aí foi um treinamento que a gente fez aqui com a gente já teve alguns fornecedores, né? Então, esqueci de tirar a foto aí da empresa, peço desculpa. Mas, atualmente, a gente está com essa empresa e aí fizemos um treinamento com um profissional da área técnica da empresa, com todos da nossa equipe. Aí tem farmacêuticos, tem técnicos, tem almoxarifes, ok? Então, o farmacêutico pode e deve fazer a diferença também para as pessoas que utilizam os gases medicinais,
A gente procura aí na internet, né, essas figurinhas aí, não tem uma que traga aí um cilindro, algo que associa ao gás medicinal, que é o medicamento. Então, a gente pode fazer diferença também com essa, vou chamar aqui com essa forma farmacêutica. Ok, pessoal? Muito obrigado, estou à disposição. Bom, gente, agradeço aí, Fábio, obrigado pela sua explanação. Como sempre, referência nesse assunto, né, entre outros. E parabéns pela sua explanação mesmo. Alguns pontos, né, eu pedi para o pessoal ir colocando no chat se tivessem perguntas. Surgiu uma, a Raquel, ela perguntou como é que é feito a saída dos estoques dos gases medicinais. Saída do estoque, beleza. Então, como eu falei, a gente aqui no hospital é tudo no sistema. E existem duas formas de contrato. Vou falar especificamente para órgão público, tá? Existe um contrato que é feito por serviço e dessa forma, dessa modalidade, não é necessário você inserir num sistema e ter um controle mais apurado, mas no nosso caso aqui é como compra de produto, de material. Então, é lançada a nota fiscal no sistema. Se o pessoal precisa de um cilindro de oxigênio para a clínica médica 1, clínica médica 2, pede no sistema, uma pessoa vai lá levar e traz o vazio. No caso, era só de cilindro, Priscila, pergunta ou é geral? Acho que é geral, né? Geral mesmo. Pronto. Dióxido de carbono, ele também não está na rede, vai ao cilindro, leva o cheio e traz o vazio, pede no sistema. Óxido nitroso está na rede, o oxigênio está na rede, o ar comprimido aí está na rede. No caso do nosso ar comprimido aqui é uma usina, está produzindo o tempo todo, então não tem esse controle de estoque. Mas eu também tenho um contrato de cilindros, por alguma necessidade do paciente precisar do cilindro para fazer algum tipo de transporte, ou até no caso de alguma quebra, defeito na usina, eu tenho que ter esse uso. Então, toda vez que vai ser colocado na rede, a gente coloca de imediato, mas depois alguém da infraestrutura, ou se for para colocar na rede, pede no sistema para dar a saída, tá? Com relação ao líquido, aí já é mais complicado. Tem gente que, por exemplo, no hospital precisa lançar na conta do paciente, né? Se tiver prescrito certinho, é um caminho. Tantos litros por minuto, e aí vai fazendo a matemática lá para dar isso para lançar na conta do paciente. Para dar baixa do estoque, é uma alternativa pela prescrição, mas eu entendo que não funciona e vai dar errado, porque é muito dinâmico. O que é que a gente faz aqui? A gente só tem o controle de pressão e também do volume no próprio tanque. Eu não tenho por enfermaria, por exemplo, né? E nem tenho por bico. Então, o nosso é geral. E o que é que a gente fez para poder fazer essas baixas e também para avaliar custos por área? A gente sentou com as pessoas que entendem da área de custos e também da área da medicina e verificou qual é a especialidade ou quais as clínicas que demandam mais de oxigênio. Então, a gente criou pesos. Então, um exemplo, a gente gastou 1.000 metros cúbicos. Então, o peso da UTI é 2, por exemplo. Então, cada clínica tem um peso e eu distribuo esse volume todo por peso pelas clínicas. E aí, um responsável do setor vai lá e pede no sistema a baixa. O líquido também entra no sistema e dá baixa do mesmo jeito, só que é dessa forma. Fábio, assim é exato? Não. Né? Eu teria que realmente medir por paciente ou por enfermaria, pelo menos, e a gente só tem essa mensuração, essa medida central. Por isso a gente criou esses pesos, fez uma ferramentazinha, e aí o pessoal pede, eles entendem que realmente os pacientes demandam e não tem nenhum tipo de problema com isso, não. Ok? Próximo. Ok. Bom, essa é minha. Você colocou aí para a gente um artigo que vocês fizeram lá, né? Por se tratar de um hospital universitário, eu acho que a comunicação entre os profissionais, a equipe multi, ela funciona bem, assim, próxima, né? Os professores também ficam muito perto de vocês, assim, em termos de aulas e etc. Então, como é que está essa aceitação da intervenção, no caso aí, farmacêutica nas prescrições? Você colocou alguns exemplos para a gente de prescrições, umas bem completas, outras com a completude um pouco maior, e também colocou sobre a questão do artigo que vocês realizaram. Como é que está essa situação hoje? Olha,
Com relação à comunicação, eu acho que comunicação é um problema, acho que em qualquer lugar, mas, de fato, a gente tem aqui algo que ajuda muito, que são as residências, e temos a residência multiprofissional, né? Então, nessas equipes multiprofissionais aí da residência, a gente tem farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, dentista, esqueci de outras profissões, mas tem mais, e é bem interessante que eles trabalham bem juntos e discutem cada caso, cada um dando a sua contribuição. Isso facilita muito a comunicação. A gente também tem a questão dos rounds, tem as reuniões múltiplas e tal. Isso no geral, né? Não estou falando ainda especificamente de gás medicinal, mas com relação aos gases, a gente tem feito essas reuniões de forma multiprofissional para fazer algumas construções, como a definição das plaquinhas, das saturações, definição da estrutura de prescrição. Então, quando eu envolvo todos, fica mais fácil na hora de fazer a implementação, né? E agora a gente está desenvolvendo o nosso protocolo, revisando, porque já existia. E aí está ficando bem mais rico, bem mais robusto. Eu acho que, se for cumprido, vai ser mais seguro para os pacientes. E a gente está construindo, o outro foi construído só por médicos. Nesse, a gente está construindo a várias mãos, né? Tem a fisioterapeuta, que é a mestranda, né? Tem a farmácia, tem contribuições da enfermagem, do alto escalão, pessoal do operacional, né? Vai ter contribuição de intensivista. Então, quando todo mundo contribui, e eu tento chamar sempre gente que é chefe, gente que não é chefe, todo mundo pode contribuir, mas na reta final eu vou envolver as chefias, porque aí vai facilitar a implementação, a comunicação, mas assim, até agora está sendo bem receptivo, né? Esse trabalho que a gente fez agora, similar a esse que eu apresentei para vocês, foi na UTI, né? A farmacêutica Lucileia, lá de Pernambuco, fez a residência com a gente. Eu fui orientador do trabalho de conclusão dela. E aí na banca estava um pneumo e um intensivista aqui do hospital. E aí, poxa, todo mundo elogiando primeiro a nossa preocupação com essa temática, que realmente é negligenciado, e não é só por todos mesmo, porque acha que, sei lá, é que é simples, às vezes acha que todo mundo já sabe, todo mundo domina, e na verdade, de fato, precisa ser mais olhado, né? Mais acompanhado. E muitas vezes eu fico pensando assim nas notificações, nas reações adversas. A gente termina estudando tudo, vai lá, Micromedics, UpToDate, e pesquisa tudo. Pode ser interações, pode ser todos os medicamentos, a gente não vai fazer lá um cruzamento, né? Cruzando um medicamento A com oxigênio, por exemplo. E tem sim interação, e acho que muita coisa aí chegou-se a uma conclusão equivocada, porque termina não envolvendo todos os medicamentos, já que gás são medicamentos, e eles normalmente ficam fora do radar, né? Então, a gente também tem essa missão de estar alertando aí que eles precisam estar no radar e podem sim estar causando problemas. Não sei se eu respondi, Priscila, mas continuo à disposição. Respondeu sim. Tá aberto, pessoal. Não colocaram outra pergunta lá no chat, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão para poder a gente discutir aqui agora, nesse momento. Eu vi uma pergunta aí sobre referências, né? Então, pessoal, a gente fez uma revisão sistemática bem interessante agora do doutorado, e eu acho que ela vai ser publicada nesses 30 dias. Foi submetido agora, voltou para fazer uma correção pequena, já fiz, aí voltou ontem para tirar 3 tabelas para colocar como material suplementar. Então, ela vai trazer tudo de PRM. Nos estudos todos da revisão sistemática, que foram vários, não tinha nada falando diretamente de PRM, nenhum artigo envolvido, construído, escrito por farmacêutico. Então, se não tinha farmacêutico envolvido, não ia ter o termo PRM associado. Então, a gente pegou tudo que encontrou, montamos um painel de especialistas farmacêuticos para discutir e classificar aquilo como PRM, né? Dentro da classificação PCNE, que a gente entendeu que era mais aplicada para o nosso caso. Então, eu acho que até mês que vem deve sair aí na revista da SBRAF. Terminei optando por botar na SBRAF para valorizar a nossa revista. É um artigo gigante, assim, é bem grande, vai ver muito rico. Então, vocês vão conseguir ver lá muita coisa, desde indicação, as complicações, as consequências,
Pô, foi show de bola, assim, né? Porque a gente escreveu não, foi várias mãos, né? Fábio não, foi várias mãos. E eu acho que ele vai trazer, eu vou chamar aqui de mudança mesmo, assim, se a gente seguir, eu acho que ele vai virar uma referência, assim, de leitura, porque é novo, é inédito, ninguém, você não, é tanto que não se fala PRM em gás medicinal em todos os estudos que entraram na revisão sistemática. Eu fiquei muito surpreso com isso. Então, eu espero que, de fato, isso contribua, né? Não só, principalmente para nós farmacêuticos. Por quê? Porque a maior dificuldade, e aí eu vou, se Leonardo, o presidente da Expraf, estiver aqui assistindo, ele vai puxar minha orelha, mas ele fica toda hora me chamando, Fábio, velho, a gente precisa escrever alguma coisa, a gente precisa escrever alguma coisa para deixar um legado e tal, ainda na minha gestão, e é aqui eu agradeço de público o reconhecimento de Léo Kister, porque de fato não tem literatura voltada para a farmácia. E essa foi uma missão que eu também incorporei assim para mim, de poxa, eu preciso ajudar de alguma forma e estimular outras pessoas a também fazer isso, a gerar conteúdo, instrumentos, artigos para embasar especificamente o farmacêutico na atuação de gases. Já que a enfermagem já atua, a fisioterapia já atua, a medicina já atua, mas a farmácia tem essa dificuldade de materiais. Então, eu também assumi aí essa responsabilidade, claro, não é sozinho, né? A gente fica estimulando outras pessoas também, já tem outras pessoas construindo, e eu fico feliz por isso. Então, acho que vai começar a surgir materiais aí, artigos, para que vocês estudem. Mas aí temos vários para sugerir. O artigo de Canhan, deixa eu ver mais, meu Deus. A cabeça é grande, mas a memória é meio fraca, certo? Eu posso colocar daqui a pouco no chat aqui algumas sugestões. Na apresentação, apresentei vários, eu posso até voltar, vocês tirarem foto. Vai ficar gravado, né, Priscila? Vocês podem ir lá nos slides, tem Vai lá sim. vários artigos que eu sugiro que vocês façam a leitura lá. Nosso mesmo, que eu cito aí, é só esse que a gente fez no HU. Mas lá eu trago tudo que tem de melhor aí na literatura internacional. Se quiser, eu posso voltar aqui rapidinho para o pessoal tirar foto, porque de cabeça eu não vou saber, não. Mas eu consigo olhar aqui rapidinho. Eu falei de Canhan, deixa eu olhar aqui mais, Priscila, rapidamente, para o pessoal não ficar sem a resposta, né? NEHME, 2016, STUB, STUB 2015, CUISMA, com K, CUISMA 2006, aí são alguns artigos que eu sugiro a leitura. Um bem interessante também, escreve Gunnar Tilak, TH, Gunnar, THILAKE, 2014. Vale a pena também a leitura. Então, aí vai algumas sugestões, mas vai ficar gravado, tem lá nos slides, vocês vão lá, tiram foto, pesquisa. E também pode pedir por e-mail que eu mando, viu? Não tenho segredo por nada. E também estou aprendendo, viu? Vai ter pergunta que eu não vou saber responder, que eu estou aprendendo também. E a gente vai tentando melhorar e aprender a cada dia. Vai lá, Priscila, continua. Priscila, eu queria agradecer a Fábio. Fábio, em nome do hospital, do CEP também, com Vivi, falar que é uma honra ter você como palestrante apresentando, falando sobre gases medicinais. A gente ia ficar aqui a noite inteira ouvindo você falando, porque a gente vê o brilho e o gosto que é quando você fala sobre esse assunto. E você é uma referência no estado. Para a gente é um orgulho ter você aqui falando para a gente. A gente aprendeu muito e vai continuar aprendendo. Amadurece demais a nossa equipe. Aqui tem vários farmacêuticos. Em nome da equipe de farmácia, Priscila já agradeceu, estou agradecendo novamente. E as portas estão abertas. Eu espero que a gente tenha outros momentos para falar mais sobre gases medicinais, outros assuntos, e alinhar e estar mais próximo, né? Fortalecendo cada vez mais a nossa profissão. E é isso. Então, eu só tenho a agradecer aí as palavras. Quando você fala referência, isso aí é meio complicado, porque gera uma certa responsabilidade. Eu não me sinto dessa forma, mas obrigado. Mas, assim, a gente começou, né? Deu o pontapé inicial. Até onde eu sei, o HU realmente aqui em Sergipe foi o pioneiro, a farmácia assumiu os gases medicinais e tal.
Só que isso é mais difícil porque para você ser o primeiro e você não tem instrumento na literatura, você não tem nada, você tem que sair construindo do zero, é mais difícil. Então, de alguma forma, a gente quer também estar contribuindo para os colegas para que essa inserção ou essa introdução dos gases na vida do farmacêutico, hospitalar ou não, seja mais fácil, né? Por exemplo, não estou querendo fazer propaganda não, mas vocês podem tem um artigo que a gente desenvolveu, foi o primeiro, que a gente desenvolveu um instrumento, validou um instrumento, né? Construiu e validou, para avaliar boas práticas do uso de gases medicinais nos hospitais, né? Então, a gente construiu, validou, está publicado aí, vocês podem ter acesso. Tem a aplicação dele, a gente aplicou ele no Brasil todo, na rede EBSER, está publicado também na SBRAV. Todos os dois são acessos gratuitos, né? E o primeiro que foi a validação não foi na SBRAV, mas esse segundo foi, e agora vem essa revisão sistemática aí. Eu acho que, de fato, essa revisão realmente vai mudar um pouco, acho que vai contribuir muito para a parte clínica, que era uma preocupação minha, que os dois primeiros é para ajudar na parte logística, boas práticas, né, de armazenamento, aquele negócio todo, de distribuição, mas eu também não podia esquecer da parte clínica, que é o que, né, traz um diferencial também, né? Então, é isso, eu agradeço mais uma vez. Priscila, a condução foi brilhante aí, obrigado. Fico muito honrado pelo convite. Espero a todos que estavam assistindo aí, espero que ter contribuído com vocês. Né? Se teve alguma falha aí, peço desculpa e estou sempre à disposição, tá? Um abraço. E tá, Pri, posso anunciar aqui um evento da SBRAV, rapidamente, gratuito. Dia 5 de abril, vamos ter um evento da SBRAV gratuito, online. Vamos ter o Cássio Peçanha para falar de segurança do paciente lá do Rio de Janeiro. Esqueci agora a colega lá de Curitiba, que vai falar da parte logística, mas bem interessante. Meu Deus, se ela ver essa palestra aqui, ela vai me matar. Meu Deus, esqueci. E eu também vou falar vai ter muita coisa parecida com o que eu falei hoje, mas a gente vai falar sobre o uso seguro, segurança no uso de oxigênio, tá? Então, vai ter muita coisa que a gente falou aqui e talvez para um outro viés. Então, dia 5 de abril. Acho que até semana que vem vai estar sendo divulgado aí. Tá certo, pessoal? E convidar todos para o Congresso da SBRAV, 2 e 3 de junho, em Gramado. Beleza? Pessoal, obrigado. Priscila, Clinton, uma honra. Pessoal do CEP aí, Eu que que deu todo o apoio agradeço. também. As ordens, viu? Obrigada a todos pela participação e pela presença aqui. E outros encontros terão, eu conto também com a participação de vocês, para a gente estar compartilhando essas experiências. Isso. O próximo encontro vai ser falando sobre atenção farmacêutica no paciente em atendimento domiciliar. O convidado é Jefferson. Quem puder participar também vai ser bem bacana. Abração a todos e obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Abraço, Serrano. Boa noite.